Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre o Império Bizantino, ok? Acompanha aí. Você pra mim foi um sonho. Vamos lá, iniciando os trabalhos. A primeira parte da paródia, Seu Polícia, né? Como você está vendo aí na tela, Zé Neto e Cristiano. Então, Seu Polícia, a primeira parte da paródia diz mais ou menos o seguinte. Seu polícia, o Império Romano separou recentemente. Por Constantinopla eu tô doente. Será que o senhor me entende? Aô, boteco! Então, esse aí é o primeiro trechinho da paródia. E com esse trechinho da paródia nós vamos falar sobre os seguintes assuntos, galerinha. Nós vamos falar sobre o início do Império Bizantino. Vamos falar sobre o fim da Idade Antiga e o início da Idade Moderna. E, por fim, nós vamos compreender por que é que esse império foi batizado pela história de Império Bizantino. Vamos começar navegando aí pela nossa tela. Você está vendo a imagem ao lado. Essa é a igreja de Santa Sofia, certo? Essa igreja tem uma relação direta com o Império Bizantino, com Justiniano, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Para começar, é preciso falar sobre o início desse império. Primeiro é preciso falar o seguinte, Império Romano do Oriente e Império Bizantino é a mesma coisa. Para você conseguir compreender melhor, tenha em mente o seguinte, existia um grande império. Esse grande império, né, grandão pra caramba mesmo, era o Império Romano. Só que esse império tão grandioso, senhores, acabou tendo problemas, acabou sendo dividido, uma parte deixou de existir e a outra parte continuou existindo. Essa outra parte que continuou existindo é o que a história chamou de Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Sendo assim, como eu já adiantei para vocês, o início de Constantinopla, que era uma das cidades mais importantes desse Império Bizantino, a capital administrativa desse Império Bizantino, o início de Constantinopla, o início do Império Bizantino, tem uma relação direta com a queda do Império Romano do Ocidente, certo? E por que é que esse império, que era tão grandioso, acabou sendo dividido e por que é que o Ocidente deixou de existir e o Oriente continuou existindo? Tem aqui na playlist aqui do canal, tem uma série de videoaulas que fala sobre Roma. Então, se aqui não ficar muito claro, que eu vou falar de maneira resumida, entre aí na playlist que você vai compreender melhor. O que você precisa saber por hora para compreender o Império Bizantino é o seguinte, o Império Romano é um só por enquanto. Ele entra em crise principalmente porque Roma deixa de conquistar novos territórios. E quando Roma deixa de conquistar novos territórios, acaba se instalando em Roma uma crise política, econômica e social. É isso que leva então à ruína do Império Romano. Mas a galerinha vai tentar salvar esse império. Essa galerinha não vai deixar o Império Romano cair de uma hora para outra. Algumas tentativas foram feitas com o objetivo de salvar esse império. A primeira que vale ser mencionada foi uma medida tomada por um imperador chamado Constantino. O Constantino falou o seguinte, ó, vou tirar a capital de Roma e vou levar a capital para Constantinopla. Por que eu vou fazer isso? Porque Constantinopla está melhor das pernas, está melhor financeiramente do que Roma. Então, vou para a região mais poderosa desse nosso império para administrar o império de lá, que de lá eu consigo resolver os problemas dessas terras, né? De todo esse império. Lá de Constantinopla eu resolvo as paradinhas. Constantinopla, então, estava melhor economicamente. Daqui a pouco eu explico para vocês por que Constantinopla estava bem das pernas e Roma não. Uma outra tentativa para tentar salvar esse Império Romano veio depois da morte de um outro imperador chamado Teodósio. Teodósio morreu e a galera pensou o seguinte, ó, vamos tentar salvar o Império e vamos dividir esse Império em duas partes. Agora que surge a divisão, galerinha, aí então o pessoal divide, como você está vendo aí no mapa, esse grandioso império, tudo isso é Império Romano, só que agora ele vai estar dividido. Dois centros administrativos,
um centro no Ocidente e outro no Oriente. Os caras estão fazendo isso na esperança de salvar o império como um todo. Mas quais são as consequências dessas medidas? Será que esses caras conseguem de fato, essas medidas conseguem de fato salvar esse império? Não, galerinha. Essas medidas só conseguem salvar o lado de Constantinopla, o lado do Império Romano do Oriente. O lado do Ocidente, de Roma, não resiste às pressões e acaba sendo invadido pelas tribos bárbaras. Eu falei agora há pouco que o Império em todo vivia uma crise econômica, política e social. Sendo assim, as fronteiras do Império não estavam mais sendo tão bem vigiadas. Então, acompanha aí no mapa, estão vendo aí todas essas setinhas? Essas setinhas aí, senhores, são as tribos que os romanos chamavam de tribos bárbaras, que, aproveitando-se da fragilidade do Império Romano, tentavam entrar nesse império e dividir as terras entre eles. E, de fato, esses carinhas conseguem. Esses carinhas conseguem conquistar as terras do lado de Roma, mas não do lado de Constantinopla. Vale ressaltar o seguinte aqui, eu acabei de falar para vocês que essas são as tribos bárbaras. Para os romanos, quem eram os bárbaros? Qualquer indivíduo que não tivesse a mesma cultura que os romanos. Então esses bárbaros falaram assim, ó, quer saber? Nós vamos invadir sua praia. E eles conseguiram invadir o lado do Ocidente. O lado do Oriente continuou existindo. O lado de Constantinopla continuou existindo. E esse lado foi chamado então de Império Bizantino. Galerinha, esse evento que aconteceu no ano de 476, que é a queda do último imperador romano, é de suma importância para a história, porque é ele que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Então, como eu falei, as tribos bárbaras queriam entrar em todo o império, só que só conseguiram entrar do lado ocidental. Eles dividiram, conforme você pode ver aí no mapa, dividiram o Ocidente da maneira como você está acompanhando aí. Cada tribo ficou com um pedacinho de terra. Os francos ficaram com um pedaço, os vândalos, ostrogodos, visigodos, os caras lotearam o antigo Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, Constantinopla, não foi loteado. Ficou sob o comando centralizador e a história chamou esse império de Império Bizantino. Repito, então, a queda de Roma marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. É um marco histórico, certo? É um marco, é um divisor de águas. Antes, nós temos uma parte da história da humanidade. Depois, nós temos uma outra parte da história da humanidade. Mas agora pode surgir uma dúvida. Professor, você falou que o Constantino tirou a capital de um lugar e levou para outro. E que as tribos bárbaras estavam tentando entrar em todo o império. Então a dúvida, acompanha aí na tela, é a seguinte, ó. Por que Constantinopla não caiu? Por que o Império Bizantino continuou existindo? Esses carinhas não foram atacados pelos bárbaros? Sim, eles foram atacados pelos bárbaros. Só que eles resistiram ao ataque, como eu disse anteriormente, porque eles estavam numa situação econômica melhor do que Roma. E por que é que esses caras estavam numa situação financeira e econômica melhor do que Roma? Por causa da sua localização geográfica. Acompanhe aqui no mapa ao lado, ó, Constantinopla está localizada nessa região em destaque aí, nessa região amarelinha. Essa região é conhecida como Estreito de Bósforo. De uma margem a outra, conforme você está vendo aí na foto, né? De uma margem a outra é uma distância aproximada de 1 quilômetro entre uma margem e outra, na parte mais estreita aí desse Estreito de Bósforo. Então, galerinha, para o comércio, nós estamos falando do ano 400 depois de Cristo, né? Comércio é complicado. A galera não tem avião de carga para colocar a carga aqui e atravessar o mundo, não. Né? É muito complicado, as rotas comerciais são difíceis. Então você tem que encontrar os melhores caminhos para poder realizar esse comércio. E sem dúvida alguma, Constantinopla era esse caminho.
Constantinopla, então, era a ligação da galerinha que queria fazer comércio com a Europa. E a Europa que queria fazer comércio com a Ásia teria que necessariamente passar por Constantinopla. Essa era a melhor rota. E justamente por isso, Constantinopla estava bem financeiramente, por causa da sua localização geográfica que favorecia o comércio. Tendo grana, os caras conseguiam ter um exército ativo. Tendo grana, os caras conseguiam vigiar as suas fronteiras, as suas muralhas. E quando isso não funcionava, os caras também conseguiam comprar a paz. Conforme alguns livros de história trazem, quando nada disso funcionava, eles compravam a paz para que não fossem saqueados e sitiados. Por isso, Constantinopla não caiu. Curiosidade, galerinha, ó, uma curiosidadezinha aí. A cidade de Constantinopla ainda existe hoje, na nossa atualidade? Yes! A cidade de Constantinopla ainda existe. Ela é conhecida como Istambul, uma das maiores cidades da Turquia e uma cidade que está localizada em 2 continentes, Europa e Ásia. Então essa Constantinopla, lá do ano 400 depois de Cristo, existe até hoje e é uma cidade grande, é uma cidade importante aí da Turquia. Encerrando essa primeira parte da videoaula, galera, vamos para mais um pedacinho aqui, ó. Por que Império Bizantino? Império Bizantino por quê? Porque antes da cidade de Constantinopla se chamar Constantinopla, ela se chamava Bizâncio. Era uma colônia grega que os gregos tinham fundado, os gregos já tinham passado por lá e depois os romanos foram lá e conquistaram essas terras. Então a cidade chamava Bizâncio. Por isso, Bizâncio, Império Bizantino. Professor, mas por que essa cidade mudou de nome? Por que é que eles passaram a chamar essa cidade de Constantinopla? Em homenagem ao imperador, em homenagem ao carinha que levou a capital do império para lá. Lembra que eu falei que os caras estavam tentando salvar o grande império e aí Constantino resolveu mudar a capital de local? Pois é, ele queria que lá se chamasse a Nova Roma. Mas a galera, para homenagear o Constantino, falou, não, aqui vai ser Constantinopla. Constantinopla, a cidade de Constantino. Quais as principais cidades desse Império Bizantino? Já falei, Constantinopla, Alexandria, Niceia e Antioquia. Essas são as principais cidades desse Império Bizantino. E o que mantém esse Império Bizantino? Qual o carro forte desse Império Bizantino? O comércio e a agricultura. Principalmente o comércio, né? Acabei de falar para vocês que o Império Bizantino não caiu em decorrência da sua localização geográfica. E durante toda a sua história, isso continuou sendo verdade. O comércio era o carro-chefe desse Império Bizantino. Então, voltando à paródia, a paródia disse assim, né? Seu polícia, o Império Romano separou recentemente, por Constantinopla eu tô doente. Será que o senhor me entende? Foi um sonho. Segundo trecho da paródia, o segundo trecho da paródia, sofram aí, ele diz o seguinte. O Império Bizantino está brigando com o Ocidente. O cisma vai brotar e a igreja vai mudar. Católica no Ocidente, ortodoxa no Oriente. Que mais mesmo? As imagens vão quebrar e o cesaropapismo vai triunfar. Caraca, uma hora eu ainda apanho por causa dessas paródias. Bom, beleza, mas vai lá. Vamos fazer isso ser útil, né? Vamos fazer com que essa tortura seja útil. Nesse trechinho da paródia, então, nós vamos falar sobre uma outra característica desse Império Bizantino, algo importantíssimo que os vestibulares aí gostam de mencionar, que o Enem gosta de mencionar, que é o chamado Cisma do Oriente. As razões que levaram a esse cisma. Vamos navegar aí pela tela. Navegando pela tela, então, como eu já disse, o Cisma do Oriente. O que foi? Se você for lá no seu dicionário e olhar, se você digitar aí no Google e pesquisar o que é cisma, cisma significa divisão. Então o cisma do Oriente, senhores, é o que a história batizou da primeira divisão do cristianismo.
não sei se vocês se recordam ou não, mas eu falei para vocês que em um determinado momento da história, o Império Romano como um todo, ele tornou-se cristão. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Então, existia um império grandão e esse império grandão era cristão. Quando esse império é dividido e Roma deixa de existir, Constantinopla é cristã. Interessante mencionar o seguinte, o lado de Roma, esses caras, o seu território foi dividido entre as tribos bárbaras. Mas o cristianismo continuou existindo ali. Os cristãos continuaram existindo. Então existia cristianismo dos dois lados. Mesmo entre os bárbaros, mesmo que eles não fossem cristãos, depois eles vão se tornar cristãos, mas mesmo nas terras dos bárbaros, o cristianismo era presente e era forte. Então existia cristianismo nos dois lados, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Até o ano de 1054, que foi quando aconteceu essa divisão desse cristianismo. Cisma significa divisão. Essa divisão ocorreu no ano de 1054. E aí surgiram duas igrejas. A Igreja de Roma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja de Constantinopla, que é a Igreja Ortodoxa. Importante é o seguinte, a divisão acontece no ano de 1054. Mas a treta, a disputa, as brigas começam muito antes. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas disputas e sobre essas brigas. Afinal de contas, por quê? Quais foram as razões que levaram a essa divisão do cristianismo? Existem razões dogmáticas e razões políticas. Vamos entender primeiro o que significa a palavra dogma. Dogma é uma verdade que não pode ser questionada. Heresia é quando se questiona um dogma. Então, como estamos falando de religião, é uma verdade religiosa. Os dois lados, Constantinopla e a antiga Roma, estão brigando para saber qual é a verdade desse cristianismo. Existe um só cristianismo, mas os dois lados estão falando, eu acredito que o correto é esse. O outro fala, não, eu acredito que o correto é esse. Esse acusa esse. Não, você é um herege, você não está cumprindo as escrituras, você não está interpretando as escrituras como elas deveriam ser interpretadas. E esse lado faz a mesma acusação em relação a esse. Então, existe uma briga. Eu estou interpretando da maneira correta. Não, eu estou interpretando da maneira correta. As principais questões dogmáticas que levaram a essa divisão, mais tarde, levaram à divisão, a primeira delas é a questão do monofisismo. Muito simples, tranquilo. Mono significa um. Fisismo vem de physis, de natureza. Então, uma única natureza. Quem é que tinha uma única natureza? Jesus Cristo. Quem acreditava nisso? A galera de Constantinopla. A galera de Constantinopla começou a defender essa ideia. Jesus é essencialmente divino. E a galera de Roma? A galera de Roma dizia, não, Jesus tem duas naturezas. Ele é divino e se fez humano. Tá aí a briga. Lembrando, isso é sempre importante reforçar. Ainda é uma igreja só. Os caras só estão acertando, só estão questionando a respeito dessas verdades religiosas. O fato é que essa questão do monofisismo, ela foi condenada. Houve um encontro da igreja, o Concílio de Calcedônia, e aí a igreja falou o seguinte, quer saber? Não existe monofisismo. Monofisismo é uma heresia. Esqueçam essa ideia. E assim, então, o monofisismo foi condenado. Mas a treta não acabou. Depois surge uma outra treta séria entre Constantinopla e Roma, que é a questão dos iconoclastas. Iconoclastas, essa palavra iconoclasta vem de ícone. Os quebradores de ícone, os quebradores de imagem. Quem quebrava a imagem? Constantinopla. Por que Constantinopla quebrava a imagem? Segundo a história, o pessoal de Constantinopla acusava Roma de estar utilizando as imagens de maneira indevida.
eles estavam utilizando Constantinopla, acusando Roma, né? Constantinopla falava assim, ó, vocês estão convertendo essas tribos bárbaras que chegaram ao império não pelas razões corretas, não porque de fato elas estão acreditando no Deus Todo-Poderoso, mas elas estão sendo convertidas porque elas estão se apaixonando pela beleza das imagens. Então essas imagens não podem ser utilizadas. Existe também uma versão mais crítica, que diz que Constantinopla mandou quebrar as imagens por uma questão de poder político, poder econômico. Quem fabricava as imagens estava acabando se tornando poderoso, ganhando grana, e isso incomodou um certo grupo de pessoas. E aí, então, quer saber? Vamos acabar com a fonte de riqueza desses carinhas. Vamos quebrar as imagens. Mas, independente da versão, o fato é que as imagens foram importantes aí e decisivas nesse conflito entre esses dois lados. Constantinopla mandou quebrar as imagens e Roma dizia, não, essas imagens não podem ser quebradas. Mais uma vez, vamos reunir toda a galera e vamos ver o que os líderes religiosos pensam a respeito disso. Aí acontece um novo concílio e Constantinopla perde mais uma vez. É regulamentado o uso de imagens. Então, teoricamente, né, Roma se sagra vencedora desse embate ideológico. Roma afirma que as imagens podem sim ser utilizadas e esse concílio regula o uso dessas imagens. Essas são as principais brigas dogmáticas entre Roma e Constantinopla. Mas existem também as razões políticas. E a razão política principal é que um lado não queria se submeter ao poder do outro. O Papa não queria se submeter ao poder do patriarca. Eles estavam num jogo de xadrez para saber quem era o manda-chuva do cristianismo. Eu mando. Não, eu mando. Então, eles estão nessa queda de braço. E isso, senhores, acontece, pelo que eu já mencionei, né? O Papa e, do outro lado, o patriarca. O patriarca, por sua vez, ele estava submetido ao poder do Basileu. Existe uma interferência do Basileu, que é a mesma coisa que imperador, existe uma interferência do imperador na religião de Constantinopla. Enquanto que aqui, Roma, daqui a pouco nós vamos falar sobre Carlos Magno, nós vamos falar sobre os francos, mas por hora eu ainda não fiz videoaula sobre isso, mas daqui a pouco vai ter. Enquanto que aqui em Roma, é a igreja que interfere no Estado, e não o Estado que interfere na igreja. Aqui, a igreja é mais importante. E aqui, o Estado está se demonstrando mais importante. Então, um lado não quer se submeter ao poder do outro. Uma queda de braços, um jogo de xadrez. Quem será que vai se tornar vencedor dessa queda de braços? Nesse momento, galera, é importante para a gente saber um pouquinho mais, né? Já que os vestibulares podem cobrar isso, o Enem pode cobrar isso, e para a gente entender essa mistura aí de poder político e religioso que rolava lá em Constantinopla, vamos falar um pouquinho sobre esse termo, que está lá na paródia também, né? Cesaropapismo, senhores. Cesaropapismo, como eu já disse, tem relação com a política de interferência do Estado na religião. O Basileu, sinônimo de imperador, interferia na religião. E isso ficou conhecido como Cesaropapismo. Percebam, é a junção de dois termos, César e Papa. Então, é como se o Basileu, o imperador, ele tivesse o poder do Estado, o poder militar, o poder das armas, fosse o César, o imperador, e ao mesmo tempo fosse o Papa, porque ele estava constantemente interferindo nas questões religiosas. Segundo a história nos conta, o patriarca era submetido ao poder do Basileu. Ele não tinha autonomia. O Basileu é que batia o martelo. Era ele que falava, não, pode, não, não pode. Então a religião estava submetida ao poder desse Basileu. E essa política de submissão da religião em relação ao Estado em Constantinopla ficou conhecida como Cesaropapismo. Para a gente arrematar tudo isso, então, senhores, bom, vamos lá. Acompanha aqui na tela, né? Todo esse conflito, todas essas divergências políticas e dogmáticas, como eu já disse, acabaram levando ao cisma do Oriente,
a divisão da igreja cristã em duas. De um lado, católica apostólica romana e de outro lado, a igreja ortodoxa. Repetindo, reforçando, essa divisão aconteceu no ano de 1054, perdura até os nossos dias, mas o início do conflito é anterior a isso. Vários séculos se passaram até que a galerinha chegasse à conclusão de que, quer saber? Nós temos pensamentos bem diferentes e não podemos mais trilhar o mesmo caminho. Vamos, cada um, trilhar um caminho diferente e assim é que surge, então, a Igreja Católica Apostólica Romana. Surge a Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Assim que a Igreja se divide em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Para que você lembre disso tudo, é que a paródia, disse assim, o Império Bizantino está brigando com o Ocidente. O cisma vai brotar, a Igreja vai mudar. Católica no Ocidente, ortodoxa no Oriente, as imagens vão quebrar, que é a questão dos iconoclastas, e o césaropapismo vai triunfar. Espero que quando você leia esse trechinho da paródia, você consiga recordar de tudo isso que nós falamos, ok? Você pra mim foi um sonho. Vamos ao terceiro trecho da paródia. Esse terceiro trecho fala, Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços. O corpo juris veio a seu favor, o direito pro mundo deixou. Ota fé. Ainda bem que eu tô sozinho aqui gravando esse negócio, Depois que vai pro YouTube, aí eu já não sei. Mas pelo menos eu tô gravando sozinho aqui. Aí a vergonha menora um pouquinho. Galerinha, então nesse trecho da paródia, nós vamos falar sobre Justiniano. Não, aliás, eu até tô me acostumando, Dentro de sala de aula eu também canto dessa maneira. E os alunos também tiram sarro de mim. Então, tô acostumando um pouquinho mais. Bom, mas voltando. Nesse trecho da paródia, nós vamos falar sobre o governo de Justiniano. Quem foi esse Justiniano? Navegando aí pela nossa tela, que você, se está acompanhando desde a primeira videoaula, você já está acostumado. O governo de Justiniano, galerinha, esse Justiniano é o cara que governou o Império Bizantino no seu ápice, no seu apogeu, ou seja, no seu momento de maior esplendor. A paródia disse assim, Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços. Quais pedaços? O que tinha quebrado que esse Justiniano tentou reunir? A igreja? Não foi a igreja. Não se esqueça, a igreja se dividiu lá no ano de 1054. Então, a igreja ainda não quebrou. O que esse Justiniano, então, está tentando reunificar? O antigo Império Romano. Eu falei para vocês que a história do Império Romano começa, a história do Império Romano do Oriente, a história do Império Bizantino começa porque Roma cai. E as terras do lado de Roma são divididas entre as tribos bárbaras. Então esse Justiniano, ele vai tentar retomar essas terras que foram conquistadas pelos bárbaros. Acompanha aí na imagem, o mapinha. De um lado aí, Constantinopla, a região em amarelo, era a região que era governada quando Justiniano assumiu. E aí Justiniano reconquistou essa região em rosa. Ele retomou, então, as terras que haviam sido perdidas para esses bárbaros. Opa, eu vou reunificar esse império. Foi mais ou menos assim que o Justiniano pensou. Essa tentativa, senhores, entrou para a história como o período da Reconquista. Existem outras reconquistas. Essa é a reconquista de Justiniano, quando Justiniano tenta reconquistar as terras do antigo Império Romano. É importante afirmar o seguinte, esse cara, ele tem uma reconquista temporária. Ele conquista essas terras, mas ele não consegue manter o poder dessas terras. Acontecem diversos eventos que forçam o Justiniano a retornar e a cuidar das suas próprias terras, certo? Então, é parcial essa reconquista. Ele reconquista, mas não mantém o poder sobre essas terras. O que é que esse Justiniano fez para que ele seja considerado o maior governante
do Império Bizantino? Esse é o primeiro ponto, né? A tentativa de reconquistar as terras, o período chamado de Reconquista. Mas esse não é o único feito do Justiniano. Acompanha aqui na tela. Esse carinha também mandou construir a igreja de Santa Sofia, que é essa imagem que nós estamos navegando aí, né, nessa sequência de videoaulas. A igreja de Santa Sofia foi ideia do Justiniano. Vamos construir um símbolo para a nossa religião. Vamos construir algo impactante. Vamos demonstrar aí para as demais civilizações o quanto a nossa religião é importante. Vamos construir a igreja de Santa Sofia e ele, então, ordena a construção da igreja de Santa Sofia. Além disso, ele ordena a construção de outras igrejas também dentro do seu território. Mas a que mais se destaca é a igreja de Santa Sofia, que, como você está vendo aí, ela mudou a história da arquitetura mundial. Quem gosta de arquitetura e quem mais tarde pretende fazer arquitetura, acho que inevitavelmente vai se esbarrar aí com a igreja de Santa Sofia ao longo do curso. Agora vem a cereja do bolo do Justiniano. O grande feito do Justiniano, né, que fez com que de fato ele se consolidasse como o principal basileu, o principal imperador de Constantinopla. Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços, o corpus juris veio a seu favor. O direito para o mundo deixou. O grande legado do Justiniano, galerinha, isso pode cair nas provas de Enem. Direito, organiza ação social, organiza o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então o direito é de suma importância para a nossa sociedade. E o nosso direito tem uma relação direta com esse direito do Justiniano. Por isso o grande legado dele é o direito, o chamado corpus juris civilis, o corpo do direito civil. Vários princípios do direito ocidental foram extraídos ou são os mesmos princípios desse código do Justiniano. E esse código do Justiniano, ele era um código complexo. Esse corpus juris civilis, ele era complexo. Ele era subdividido, né, em algumas seções. Vamos entender quais eram as divisões desse código do Justiniano. Primeiro de tudo, ele pensou o seguinte, vamos reunir todas as leis que Roma já fez. Lá da Lei das 12 Tábuas, que é a primeira lei escrita de Roma, até o momento que eu estou governando, vamos pegar tudo que vocês puderem pensar aí de lei que esses romanos já fizeram e vamos colocar isso em um documento e isso vai ser chamado de código. Além disso, ele falou, além de todas as leis, vamos pegar as decisões que já foram tomadas em cima dessas leis. Vamos pegar o espírito das leis e vamos colocar esse espírito das leis no que ele chamou de digesto. Então, como você está vendo aí, foram as decisões e as interpretações da lei. A lei é uma coisa, interpretar a lei é outra coisa. Então, a interpretação das leis. Um terceiro ponto, uma terceira subdivisão desse código aí, ele mandou fazer uma cartilha, um manual de instruções para compreender o direito romano. O estudante que quer compreender o direito romano, ele vai ter acesso às institutas. Simples assim, certo? Um manual, uma cartilha para aprender o direito romano, para aprender sobre o direito romano. E por fim, ele criou as novelas de novas leis. As leis que seriam feitas por ele próprio, por ele, Justiniano. As leis antigas foram colocadas lá no código. As novas leis foram colocadas nas novelas. Então, o Justiniano deixou como maior legado justamente o direito. Eu espero que quando você leia a paródia, Justiniano é massa, tenta juntar os pedaços, o corpus juris veio a seu favor, o direito para o mundo deixou. Espero que quando você leia isso, você consiga se lembrar do que nós falamos aqui nessa videoaula. Sempre me foi um sonho. Vamos então para o quarto e último trecho dessa paródia. O quarto e último trecho da paródia, vocês já estão acostumados a sofrer, então sofram mais um pouquinho aí, O Império Bizantino está brigando com os turcos otomanos, mas seu tempo de glória não vai voltar. Os islâmicos vão os conquistar.
Perceberam aí? Agora mudou. Lá naquele trecho eu estava falando que o Império Bizantino estava brigando com o Ocidente. Agora o Império Bizantino está brigando com os turcos otomanos e os islâmicos vão os conquistar. Então, nesse trechinho, nós vamos falar sobre o fim do Império Bizantino e o fim do Império Bizantino tem uma relação direta com esse Islã. Vamos compreender um pouquinho melhor essa história, então. Navegando pela nossa tela, bora lá falar sobre o fim do Império Bizantino. Como eu acabei de dizer, né, o fim do Império Bizantino tem uma relação direta com o nascimento e a expansão do Islã. O islamismo, galera, é uma religião enorme. Vamos entender aí um pouquinho melhor esse mundo islâmico que tem relação aí com o fim do Império Bizantino. O islamismo, então, é uma doutrina baseada nos ensinamentos que foram revelados a Maomé, ao Muhammad. Esses ensinamentos que foram revelados a Maomé pregam a existência de um único Deus, e esse Deus é Alá. Como que se deu essa historinha de acordo com as tradições religiosas do islamismo? Maomé tinha mais ou menos 40 anos. E aí, ele retirado, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel. E o anjo revelou a ele os preceitos da religião islâmica. E esses preceitos, essas doutrinas, esses dogmas, foram colocados no livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão ou o Corão. É assim que nasce, então, o islamismo, segundo a tradição religiosa. Para saber um pouquinho mais, Islã significa submissão. Submissão a quem? Submissão a Deus. Islã é a religião. E as pessoas que seguem essa religião são chamados de muçulmanos, os caras que se submetem à vontade de Deus. Islã, religião. Muçulmanos, os caras que seguem a religião islâmica. Breve cronologia desse islamismo, né? Primeiro, Maomé, que é o profeta, né? Foram as doutrinas, os dogmas do islamismo, segundo a tradição religiosa, foram revelados a Maomé. Maomé nasceu no ano de 570. Ok, mas foi no ano de 610 é que ele recebe esses ensinamentos e começa a propagar essas ideias na crença de um único Deus, na crença em Alá. E ele começa a propagar essas ideias, as ideias do Islã, na cidade de Meca. Meca, galera, já era uma cidade onde existia um templo religioso politeísta. Várias pessoas, várias tribos árabes, nesse momento, as tribos árabes não tinham um único líder. Cada tribo árabe, elas tinham o seu próprio líder, não existe, como que fala, uma centralização de poder no mundo árabe. E cada tribo adora um deus diferente. Só que quase todas as tribos vão para a cidade de Meca para adorar o seu Deus ali na cidade de Meca. Então existe um templo politeísta. E isso gera grana, isso gera comércio. A galera que administra o templo acaba lucrando com essa visita aos vários deuses. E Maomé chega lá e fala, ó, para tudo, tá tudo errado, não existem esses deuses todos, só existe um único Deus e esse Deus é Alá. A galera que administra o templo fica muito grilada com Maomé. Pô, Maomé, assim não dá, cara, você está atrapalhando o nosso negócio, assim não é possível, assim não dá, assim não pode. E aí, então, eles expulsam Maomé. Aqui não, Maomé, aqui você não pode ficar. Essa expulsão de Maomé, galera, acontece no ano 622 do calendário cristão. E essa retirada de Maomé de Meca e ele vai para a cidade de Yatreb é conhecida como o ano zero, ficou conhecida como o ano zero para o mundo islâmico. Foi ali que nasceu o calendário islâmico. Esse evento é chamado de Hégira, a fuga de Maomé, a retirada de Maomé de Meca e o seu deslocamento para Yatreb. Lá em Yatreb, galerinha, ele, Maomé, se torna um líder importante. Ele continua a propagar a fé islâmica, ele continua com os ensinamentos que lhe foram revelados, só que lá em Yatreb as suas ideias são bem acolhidas. Lá ele vira um líder importante político, ele vira um líder político e religioso importante.
reúne um número enorme de pessoas ao seu redor. E ele fica tão importante que mais tarde a cidade de Yatreb vai mudar o seu nome para Medina, que significa a cidade do profeta. Agora o islamismo está pronto para retornar a Meca. As verdades religiosas de Maomé, então, retornam a Meca e agora ele consegue tornar aquele templo que era politeísta, ele faz com que aquele templo deixe de ser politeísta e passe a adorar um único Deus, passe a adorar Alá. E aí, agora, eu disse agora há pouco que as tribos árabes eram tribos independentes, que não existia um poder centralizado, agora essas tribos árabes, senhores, vão ter um poder centralizado que está relacionado com a fé. O islamismo, então, une os povos árabes, une as tribos árabes. E quem é o grande líder? Maomé. A cidade de Meca se torna a capital do islamismo. Acontece que Maomé faleceu, vem a morte de Maomé. O islamismo morre depois que Maomé vem a falecer, o islamismo deixa de existir, os muçulmanos estão sem líder, e agora? O que é que vai acontecer? Essa religião vai acabar? Não, essa religião não vai acabar. Maomé deixa um recado, Maomé deixa uma tarefa para os seguidores do islamismo. Todos têm o dever de se esforçar para converter quem não é da fé islâmica. Esse esforço para a conversão é chamado de jihad. Hoje, essa jihad é, traduzida como guerra santa. Mas para os especialistas, guerra santa não representa o que é de fato a jihad. A jihad, como eu já disse, é um esforço para a conversão, mas não através de armas, não através de luta, e sim através do diálogo, através do convencimento. O que importa para a gente é que o Maomé deixou essa missão para os islâmicos. E os caras cumpriram à risca essa tarefa. Tanto é que em menos de 100 anos, ou aproximadamente em 100 anos, o islamismo expandiu o seu território da Arábia para toda essa região que vocês estão acompanhando. Inclusive chegou à Europa, que era predominantemente cristã, ali na região da Espanha, né? Vocês estão vendo ali. Depois eu vou explicar melhor esse evento, que tem a ver com os francos, que é a nossa próxima videoaula aí, que é a nossa próxima paródia. Mas, por hora, esses islâmicos, graças a esse esforço para converter aqueles que não eram islâmicos, se expande rapidamente e domina diversos territórios. E isso pressiona as terras de Constantinopla. E isso, então, já que nós estamos falando sobre a queda de Constantinopla, esse evento vai ser determinante para a queda de Constantinopla. Mas antes de falar da queda propriamente dita, vamos falar sobre outra coisa importante aí que aconteceu no mundo islâmico depois da morte de Maomé. O islamismo, ele se esforçou para que outras pessoas fossem convertidas. Beleza. Só que o mundo islâmico já não era mais o mesmo. Depois da morte de Maomé, houve uma ruptura, houve uma divisão. Dois grupos surgiram, o grupo dos xiitas e o grupo dos sunitas. E a principal divergência era justamente sobre quem seria o próximo líder dessa religião. Lembrando, não é só o líder da religião, é o líder do povo, já que os árabes se reuniram, em torno dessa religião. O poder político acabou sendo centralizado em torno do islamismo. Quem é o próximo líder desse povo? Quem é o próximo califa? Quem é o sucessor de Maomé? A briga está aí. Os xiitas defendem que o sucessor de Maomé deve ter uma herança sanguínea. Os sunitas dizem que não. Qualquer pessoa que conheça as leis islâmicas pode ser o próximo califa, pode ser o sucessor de Maomé. Está aí a divisão do mundo islâmico. Essa divisão persiste até hoje, senhores. Até hoje os islâmicos estão divididos entre xiitas e sunitas. Compreendido isso, vamos dar um salto na história. Agora sim, vamos lá para o ano de 1453, que é quando aparece na paradinha os turcos otomanos, que a essa altura representam o mundo islâmico.
Os islâmicos ali de 661 a 1453, eles continuaram conquistando, continuaram solidificando o seu poder e se tornaram tão poderosos, como eu disse, que pressionaram cada vez mais Constantinopla. Até que chegou um momento que Constantinopla não resistiu e acabou sendo conquistada por esses turcos otomanos. Lá na paródia foi dito assim, né? O Império Bizantino está brigando com os turcos otomanos. Seu tempo de glória não vai voltar. Os islâmicos vão os conquistar. E assim, então, nós terminamos esse trechinho da paródia. Espero que tenha sido útil. Muitíssimo obrigado. Valeu. Fui!